Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Monstro, sou professor de Geografia do Ensino Poliedro. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de algumas técnicas voltadas para a conservação dos solos, tá joia? Vamos lembrar que o solo ele é um recurso natural extremamente frágil, né? Nós estamos falando de uma camada, uma camada superficial que é formada a partir do processo de intemperismo das rochas, né? Toda rocha, lembrem-se, ela é um agregado natural de minerais. Então, quando a rocha ela sofre um processo de intemperismo e posteriormente de pedogênese, ela dá origem ao solo e aos diferentes horizontes de solo. Então, é uma camada superficial e, portanto, exposta a todos os tipos de uso e manejo inadequado. Então, um solo que é mal manejado, ele tende a ser destruído com maior facilidade. Então, daí a preocupação em algumas técnicas, enfim, para tentar, de alguma forma, preservar, proteger esse recurso tão importante, ok? Aqui, ó, esse aqui é o beabá de uma aula de solo, não tem como não lembrar, a melhor forma de proteger solo qual é? É não desmatar. A cobertura vegetal, ela atua como um escudo, ela protege, ela evita esse contato direto dos agentes intempéricos, né, chuva, vento, em contato com o solo. Então, a cobertura vegetal, ela protege o solo. A partir do momento que há desmatamento, o solo está exposto. Um solo exposto, ele vai ser destruído com maior facilidade. Então, se não é possível mais não desmatar, se já houve o desmatamento, então, claro, a técnica ideal é a do replantio, é a do reflorestamento. Seja o reflorestamento para fins comerciais, né, através da silvicultura, para as indústrias de papel, para as indústrias de madeira, ou reflorestamento com caráter ambiental, que é o ideal, né? Se possível, o reflorestamento com mata nativa, porque você ainda garante a reconstituição da biodiversidade. Então, o ideal é o não desmatar, não sendo possível, partir para práticas de reflorestamento. Vamos lembrar da importância do reflorestar ou de proteger a mata ciliar. Lembra dela? Aquela vegetação que acompanha a beirada, as margens dos corpos hídricos, né? Aquela vegetação em beirada de represa, beirada de lago, beirada de rio. Muito importante preservar a mata ciliar, né? Isso significa proteger a biodiversidade, isso significa evitar a erosão nas margens dos rios e, ao mesmo tempo, evita o assoreamento dos rios, né? O excesso de sedimentos no fundo do rio. Então, o reflorestamento é importante, da mata ciliar ainda mais importante. Tá joia? Outros exemplos aqui, ó. Esse é um exemplo clássico lá do sudeste da Ásia e de alguns países aqui da América Andina. Então, você pega países como Colômbia, países como Peru, e repito, países como Coreia, China, Japão, onde as práticas agrícolas elas são executadas em topografias mais íngremes, né? Então, para se desenvolver a agricultura numa topografia mais íngreme, a implantação dos terraços ou do sistema de terraceamento contribui para quê? Para diminuir a velocidade do escoamento superficial das águas. Isso é muito importante. Esse é um dos principais agentes erosivos, né? Nocivos à conservação dos solos. Então, os terraços é uma das técnicas que podem ser implantadas na agricultura de topografia íngreme para reduzir a velocidade da água e, consequentemente, minimizar os efeitos da erosão. Uma outra técnica, essa bastante utilizada aqui no Brasil, né, é o plantio em curvas de nível, ou seja, não há uma alteração na topografia, não há uma alteração na constituição do relevo. É simplesmente o plantar culturas geralmente permanentes, né, como a laranja, como o café, em zonas de mesma altitude. Na verdade são fileiras, são linhas de árvores plantadas paralelas, como está no esquema aqui, ó, são sequências de árvores plantadas, ó, de formas paralelas em diferentes altitudes, também com a mesma proposta do terraço, só que sem alterar o relevo. Ou seja, a ideia aqui também é diminuir a velocidade do escoamento superficial. Isso é chave para conservar os solos, ok? Para evitar erosão. Aqui um outro exemplo de técnica de conservação de solos,
chamado plantio direto, alguns chamam de plantio na palha. A ideia, na verdade, do plantio na palha é justamente substituir uma técnica que já foi mais utilizada, hoje está sendo cada vez menos utilizada, que são as queimadas, né? Ou seja, se a queimada agora ela é proibida em muitos cantos desse país, então vejam, a ideia do plantio na palha é, depois da colheita do milho, da cana, ao invés de limpar o terreno, deixa aquela palha, aquele resto de matéria orgânica, aquele resto de produção sobre o solo e planta diretamente sobre essa matéria orgânica. Vejam, o manter essa camada, essa palha sobre o solo, evita o contato da gota da chuva com o solo, diminui a erosão. Protege o contato direto do sol com o solo, então a perda de água por evaporação ela é menor. Então você mantém mais água no solo, você evita a erosão, então isso gera um ganho físico para o solo, mas também gera um ganho químico, porque essa matéria orgânica ela vai se decompor, então isso vai atuar como uma espécie de adubo, né, natural, e vai estimular aí novas culturas agrícolas. Então a ideia do plantio direto ou na palha é plantar diretamente sobre ela. É o ganho físico e químico, né, no que se refere à estrutura do solo, tá bom? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. A rotação de culturas, clássico, né? Se a monocultura se apresenta como um problema, pois ela esgota alguns minerais, alguns nutrientes específicos do solo, então a rotação ela se apresenta como uma excelente alternativa, né? Então, o rodízio de culturas associado ao pousio, associado ao descanso do solo, é uma estratégia bastante importante no que se refere à preservação do solo, né? Olha que interessante esse esquema, ó. Num primeiro ano, plantar aqui, ó, nessa área do terreno, trigo, depois aveia, e em seguida o solo repousando, quer dizer, dividiu a propriedade em três, sendo numa parte o trigo, na outra a aveia, e na terceira parte dessa mesma propriedade o repouso. No ano seguinte, rodízio. Agora aqui repousa, aqui o trigo, aqui a aveia. E no terceiro ano, rodízio mais uma vez. Agora a aveia veio para cá. Agora é esse trecho da propriedade que repousa e aqui nós temos o trigo, tá ok? Aqui um outro exemplo, o quebra-vento, né, consiste em plantar árvores altas no perímetro, no entorno da propriedade, justamente para minimizar os efeitos da erosão eólica. Os ventos têm a capacidade também do desgaste, né? Então, plantio de árvores altas pode contribuir para minimizar os efeitos da erosão eólica sobre os solos de uma propriedade. E aí, por último, uma estratégia que, na verdade, assim, a ideia é evitar erosão, é evitar deslizamento, é evitar perda de vidas humanas, evitar perda de solo, que é a construção de algumas barreiras de contenção. Aqui algumas barreiras mais simples, vejam, ó, com pneus, com bambus, com pneus, quer dizer, a ideia é, em zonas de topografia íngreme, construir esse tipo de barreira. Repito, primeiro, para diminuir a velocidade do escoamento superficial e, consequentemente, evitar a perda de solo. Aqui alguns exemplos mais urbanos, né? Aqui, ó, os gabiões, os muros de arrimo, né? São paisagens muito comuns. Você, quando pega a estrada com seu pai, com sua mãe, repara, na beirada da estrada, é muito comum esse tipo de construção em rodovias um pouco mais acidentadas, né? Justamente para evitar que venha muita água para a rodovia, muita terra para a rodovia, evitando assim acidentes, ok? Outra técnica bastante utilizada para controlar a erosão, deslizamento de terra em ambientes urbanos, tá bom? É isso, por hoje é só, muito obrigado. Numa próxima aula nós voltamos a conversar, ok? Forte abraço, tchau!